Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com o Papo Teológico. Viu? Cuidado com as letras. Fiquei sabendo que ela mata. Olá, amigos. É um prazer estarmos aqui novamente, para a glória de Deus. Depois de um tempo que ficamos sem gravar devido a um acidente que eu sofri de carro, mas graças a Deus já estou recuperando, já estou caminhando novamente para a glória de Deus. Quero meditar com vocês nessa tarde, neste dia, sobre o que Paulo queria dizer quando ele disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A gente ouve muito mimimi por aí, demais. Muitas pessoas usam esse versículo, capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 6, para falar, irmão, para falar mal de estudo teológico, falar mal de estudar, falar mal de se preparar. Eles falam, não precisa disso, quem estuda muito, que a letra mata, irmão, mas o Espírito vivifica. Usando esse versículo para não levar tudo na racionalidade, quando você ter razão ao raciocinar, que a fé ela é racional. Não, mas o versículo diz, mas você tem que interpretar espiritualmente, porque a letra mata. E aí vai as montes de baboseira que a gente ouve, né? Nós não podemos ir de um extremo ao outro, espiritualizar tudo e também falar que estudo é tudo. Não, mas nós temos que falar que é necessário, essencial estudar a palavra de Deus. Isso eu quero citar também uma frase de Dionísio, um dos pais da igreja. Ele fala, tem uma frase muito boa sobre o sermão, sobre o discurso, sobre pregação. Ele diz o seguinte: seja o seu falar melhor que o silêncio, ou então fique calado. Esses pais da igreja é bom, mas se fosse hoje, ia chamar eles de ditador, né? Que é proibir o pessoal de falar. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo era mais incoerente, jamais ele ia falar que não era para estudar, porque Paulo era o maior estudado da época. As pessoas falam muito de Pedro, olha, Pedro e João não tinham estudo, e Deus usou eles. Falam, que legal. Paulo tinha estudo e escreveu metade do Novo Testamento, praticamente. É umas coisas engraçadas, né, que a gente tem que ver. Vamos lá, a palavra fala, então, segunda carta a Coríntios, capítulo 3, 6, nos diz que, no qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo está falando aqui, o que é a letra? No verso posterior ele fala o ministério da morte. Então, vamos ver o que Paulo está falando sobre a letra. O verso 6 desse capítulo 3 de segunda carta a Coríntios fala, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. As pessoas então usam esse exemplo para falar, tá vendo, irmão, a letra mata, não estuda, não faz isso, mas o que é a letra? Paulo está falando de um contexto, nós não podemos tirar esse contexto. Paulo está falando de uma nova aliança, vai falar no verso 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desfanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele fala nos versos 1 ao verso 5, da lei gravada em pedras, da tábua da lei, da letra gravada em pedras, e fala da tábua do Espírito gravada, a letra gravada no coração, o Espírito gravado no coração. O que vivifica o Espírito? O que é essa letra? A letra nada mais é do que a lei de Moisés gravada em tábuas de pedra e não no coração. Mano. Por que a lei mata? Porque a lei, como Paulo diz em Romanos, ela é perfeita, ela é boa, mas ela aponta o nosso pecado. A lei nos mostra o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha, a ponto que nós não conseguimos cumprir ela. Nós não conseguimos andar nessa lei. Ela nos mata, mas o Espírito de Cristo nos vivifica, nos faz nova criatura, nos transforma, nos renova. O Espírito de Cristo nos desvenda o véu que está encoberto e nos faz entender a lei, nos faz entender a palavra de Deus e viver. O Espírito do Senhor nos converte a Ele. Quando fala letra mata, porque a lei, ela mata. A lei nos apedifica, a lei escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedra, ela vai apontar o erro humano, ela vai apontar um Deus santo e um ser humano incapaz de cumprir essa lei. Já o Espírito Santo nos vivifica, transforma o nosso coração e grava em nosso coração a sua lei.
Por isso, no verso 17, aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Não é para você fazer qualquer maluquice, qualquer macaquice no culto, que as pessoas também atribuem esse versículo. Você que vai crer isso, faz isso, tudo, essas loucuras aí, porque onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está atuando, ele está atuando com liberdade, desvendando o véu, que até hoje, Paulo falando naquele contexto, se colocavam quando lia Moisés, mas o Espírito desvenda esse véu e nos converte ao Senhor, nos mostra quem é o Salvador, nos mostra como viver do Espírito. A letra mata, a letra é a lei e não um escudo teológico. Isso é uma desculpa, quem usa isso é uma desculpa para quem não quer estudar, quem tem preguiça de estudar a palavra. Isso aqui foi feito para você viver nela e não apenas passar os olhos. Só que tem séculos de história. Você precisa estudar isso aqui para entender o contexto, entender o que estava falando na época, entender o que cada verso queria dizer, antes de sair falando que a letra mata, atribuindo isso a um estudo. Se você não estudar as Escrituras, se você não analisar a Escritura, você jamais terá conhecimento do Senhor. Fique com a orientação do próprio Jesus, analisar as Escrituras porque elas testificam de mim, ou errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, analise, estude as Escrituras, estude o contexto histórico, estude a história da igreja. Entenda que a letra ali, escrita em tábuas de pedra, ele está se referindo aos 10 mandamentos que foi dado por Moisés. Você vai pegar isso lá em Êxodo 19, Êxodo 20. E ela mata porque ela mostra o erro, porque nós somos incapazes de cumprir ela. E o povo estava recebendo a lei através de Moisés ali, e o povo já tinha feito um bezerro de ouro, já tinha pecado, já estava morto. Mas o Espírito nos vivifica, o Espírito nos habilita a viver uma vida com Cristo. Então nós somos ministros de uma nova aliança em Cristo. Não da tábua de pedra que não faz a gente cumprir, que não mostra o nosso erro, mas do Espírito que nos vivifica para viver para a glória de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.